Queridos hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga, amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Traigo saludo desde Trinidad, Beni. Reciba el saludo de la iglesia allá en Beni, de la Amazonía boliviana. Un saludo de nuestros hermanos beniano, pariente. Los parientes de Bolivia, ¿no? Pongámonos parados, por favor. Agarre su Biblia, su celular, donde puedas tener acceso a la palabra del Señor. Si también quieres acompañar, creo que vamos a tener aquí. Están las imágenes, ¿no? Está bien, ok, pero no todavía. Voy a pedir que por favor usted abra su Biblia en una carta que escribió el apóstol San Pablo, llamada 1 Timoteo. 1 Timoteo. Entonces está Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, e vai encontrar Timoteo. Busque 1 Timoteo, capítulo 3, por favor, versículo 14 e versículo 5. Ubique em seu celular, em sua Bíblia. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Vamos ler todos juntos, a la cuenta de 1, 2, 3. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Leamos de nuevo el 15, por favor, el 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos orar. Padre, te damos gracias por esta palabra que está aquí escrita. Te damos gracias por esta noche, por ese tiempo, por essa reunião tão preciosa. Agora queremos rogar a acção, a presença de Tu Espírito Santo entre nós. Que venga, Senhor, a abrir nosso entendimento, que pueda abrir los oídos, que pueda abrir nosso coração para receber e entender Su palavra. Rogamos que Tu puedas quitar toda distração. Se alguém entrou aqui, está com algum dolor, está com alguma distração, alguma preocupação, Senhor, trae paz, trae salud, te rogamos. Te pedimos que Tu puedas dar tranquilidade a Tu pueblo nessa noite, para que podamos aqui atentos, cautivos a Tu palavra. Atrae nuestro corazón a Tu palabra, Señor. Una atracción poderosa e irresistible. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede sentarse, por favor. Puede sentarse. Hoy yo quiero hablar con ustedes sobre 7 verdades bíblicas. 7 verdades bíblicas. É a segunda vez que eu predico essa palavra nessa igreja. Estava orando ao Senhor, confirmando que palavra iba a trazer essa noite, e Deus confirmou esse tema: 7 verdades bíblicas. Repita comigo: 7 verdades. De novo, 7 verdades bíblicas. Você se deu conta que o texto que hemos leído, o versículo 15 diz que a igreja é del Deus viviente. No cierre su Biblia, por favor. No cierre su Biblia, manténgala abierta. Vamos estudiarla hoy. Si estás usando o celular, manténgalo prendido. Bem, o versículo 15 vai dizer que a igreja é de um Deus viviente, um Deus vivo. Pero a segunda parte diz que é coluna e baluarte de quê? De quê? De la verdade. E mientras estava orando hoje na tarde, preparando essa palavra, eu temblei, porque nosso chamado como igreja é proclamar e confessar a verdade contra todo engano e mentira de Satanás.
por eso, que não está bem subir aqui, estar aí, ou allá, e contar uma broma, e dizer, é mentira. Não está bem, porque se é mentira não é verdade. Pero é broma, missionário, pero é mentira, não é verdade. A Bíblia diz que a igreja é coluna e fundamento de la verdade. E hoje eu quero comentar com vocês 7 verdades bíblicas contra as mentiras de Satanás. E alguém uma vez me disse, pero é a cultura, em Bolívia é assim. Digo, não é assim. Não tem que ver com a cultura. Diz, é mentira. Não, Celúlia não hace parte de la mentira, sino el padre de la mentira se llama Satanás. Y hoy, por la palabra de Dios, por la autoridad de la palabra del Señor, yo quiero traer verdades bíblicas para romper con las mentiras del infierno, porque mentira huele a azufre y tiene cara y cola de Satanás. Pero vamos ver algumas verdades aqui. Por exemplo, uma mentira que Satanás disse. E já vamos entrar aqui, tratar de ver alguns textos. Uma mentira que se escuta em muitas igrejas, em muitos lugares. Todos já escutaram a palavra do Senhor, todos conhecem Jesus. Não é assim. Essa é uma mentira de Satanás. Há mais de 1.000.000.000 de pessoas, 1.000.000.000 de pessoas que nunca escutaram falar do Senhor Jesus. Não, todas as pessoas têm uma Bíblia, conhecem um texto bíblico, não é assim? Há mais de 3.000 etnias. Bolívia tem 33 etnias. Pero há mais de 3.000 etnias no mundo sem uma igreja, sem a palavra do Senhor. Você se dá conta que Satanás le gusta trazer mentiras para tratar de enganar a la gente? Por exemplo, as pessoas dizem, não, América Latina é para Cristo, Bolívia é para Cristo, Brasil é um país cristiano. Não é assim. América Latina tem 27% de cristianos. Significa que de cada 100 pessoas, solo 27 professam a fé cristiana. Pero Bolívia é toda católica. Ok, é católica, pero não é cristiana evangélica. É muito sério esse assunto. Pero mira, Europa é cristiana. Não, de cada 100 europeus, solo 4 professa a fé cristiana. 4% é o cristianismo evangélico em Europa. Pero está llena de igreja católica, é verdade, pero não são evangélicos, são católicos. E há algumas coisas que dizem assim. Algumas pessoas fazem uma pergunta. Eu quero me basar essa palavra hoje em 2 perguntas, traindo as verdades bíblicas, já? Traindo as verdades bíblicas. A primeira pergunta, ou seja, as 2 perguntas traem muitas dúvidas a las pessoas. A primeira de elas é essa pergunta. Ponga atenção. A primeira é essa pergunta: missionário, igreja, pergunta, não as pessoas. Que diz a Bíblia sobre as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Que diz a Bíblia sobre isso? E outra pergunta: o que vai passar com essas pessoas? Mais de 1.000.000 de pessoas, depois que vão morrer. O que vai passar com elas? E les invito agora a dar um passeio por um livro muito especial, que tem verdades bíblicas, e vamos estudar essas verdades para trazer respostas a essas perguntas e aclarar as coisas. Porque a verdade é luz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e conocereis a verdade, e a verdade os harás livres. Jesus é a verdade. Então vamos romper com as mentiras de Satanás e vamos trazer as verdades bíblicas. E é importante entender isso. A primeira verdade, não sei se está listo já, por favor, aqui na pantalla. Temos a primeira verdade. Não sei se daí seria bueno se pudieran ler também. A primeira verdade é essa. Essa é uma verdade bíblica.
Não é uma mentira, é uma verdade bíblica. Vamos repetir essa verdade. 1, 2, 3. Toda a gente tem conhecimento de Deus. Não, missionário, isso é uma mentira. A gente não conhece a Deus. Não, é mentira. Não, é verdade. É verdade. Repita de novo, por favor. Toda a gente tem conhecimento de Deus. Vamos à palavra. Abra, por favor, em el livro de Romanos. Aí vuelvo um pouco de onde estava. Romanos, capítulo 1, versículo 19 e versículo 20. Romanos 19 e 20. Abra a Bíblia, por favor. A primeira verdade é essa. E é uma verdade. É uma verdade. Romanos 1, 19 e 20. Leia comigo, leia junto comigo. Leia a palavra comigo, por favor. Vamos ler juntos, porque assim é bueno. Você depois vai volver a sua casa, vai volver a ler a Bíblia. É importante manter a Bíblia aberta e ler juntos, amém? Leia comigo, 19 e 20. 1, 2, 3. Porque lo que de Dios se conoce le es más fuerte, pues Dios se lo manifestou. Versículo 20, leia comigo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que não tienen excusa. Escute isso. Deus se revelou à humanidade. Ojo, não foi o homem que descobriu a Deus. Ponga atenção, não foi o ser humano que descobriu a Deus. Quem tomou a iniciativa, quem deu o primeiro passo para se revelar foi Deus. Não se olvide que Deus criou o homem e a mulher, por supuesto. Quando hablo de homem, hablo de humanidade. Então, vou cambiar a palavra homem, ¿ya? Para que as hermanas também sejam incluídas. Quando Deus criou a humanidade, Deus dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Foi sellado como um sello aí na hoja, aunque pueda agarrar um borrador, aunque pueda agarrar esse líquido branco para ser borrar, aunque vá tratar de borrar esse sello em la hoja, não vai lograr. É assim a imagem de Deus no ser humano. Cada homem nascido na terra, cada mulher, cada guagua nascido na terra, carga esse sello de la imagem e semelhança de Deus. Está impressa, está marcada em cada ser humano. É Deus se revelando, pero não termina aí. Ponga atenção. Também Deus se revelou em la consciência de las personas. É uma revelação invisível. Aunque as pessoas não conozcan a Deus, aunque as pessoas nunca estudaram sobre Deus, pero em sua consciência está gravado sobre Deus. Pero foi mais allá. Há uma revelação visível. Mira comigo no versículo 20. Diz assim: que as coisas invisíveis de Ele, su eterno poder e deidade, se hacen claramente visíveis desde a criação do mundo. É a revelação visível de Deus. Miren acá. Eu quedei 2 semanas em Beni. De verdade, se eu hubiese conhecido a Beni antes, creio que hubiese vivido alguns anos aí. Que lugar maravilhoso, Deus mío. Que lugar espetacular. Água, florestas, jaguar, lagartos, caimanes, monos. Há pessoas também. De todo há. Pero a selva é impressionante. É impressionante a selva, com seus ruídos. E a gente de Trinidad com suas motos. Há mais motos que autos. Pero lo que me llamó a atenção foi a selva, os rios, majestuosos os rios. E toda essa beleza. E me acuerdo que houve uma tarde, um entardecer lindo, que o sol se ponia rojo, color fuego. Parecia que Deus agarrou seus lápis colores desde o cielo e Deus agarrou solo rojos e começou a colorear o cielo. Tenho fotos, é impressionante isso.
E havia uma senhora, uma anciana sentada assim no barco que estávamos. E eu dizia: Senhora, mira isso, essa é obra de um Criador. E ela dizia: é verdade, é verdade. Ou seja, quando miramos o sol, a luna, mira comigo o Salmos 19. Vai ao Salmos, não cierre Romanos, não cierre, ponga seu dedo aí em Romanos e vai para o Salmos 19. Mira que espetacular. El Salmos 19 dice lo siguiente. Es una poesía sobre la creación de Dios. Y dice así el Salmos 19: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Versículo 2: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra declara sabiduría a otra noche. No hay lenguaje ni palabras, no es oída su voz. Versículo 4: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso un tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo, de su aposento, se alegra cual gigante para correr el camino. Versículo 6: de un extremo de los cielos es su salida, es su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Es la belleza de la creación de Dios. Dios se reveló al ser humano por medio de la naturaleza, por medio de las cosas creadas. Ponga atención. Dios se revela a todas las personas. Toda la gente tiene conocimiento de Dios. Desde la selva africana hasta la aldea en Asia más lejana, todos, desde el beduino allá con sus camellos en el desierto, hasta la señora allá dentro del trópico, en su casita, todos tienen esto en común: todos conocen a Dios. Entonces la mentira de Satanás sería: no, la gente no conoce a Dios. La gente no conoce a Dios. Sí, todos conocen a Dios, porque Dios se reveló. Si no fuera así, hermanos, todos nosotros aquí estaríamos en tinieblas, pues. Pero Dios se reveló. Y el versículo 20 es muy claro. Dice que por medio de las cosas creadas, Dios se reveló. Por supuesto, que no todas las personas creen en Dios. Y esto nos lleva a la segunda verdad. Segunda verdad. Vamos a ver, vamos a leer juntos la segunda verdad. Ponga por favor la segunda. Leamos juntos a la cuenta de 1, 2, 3. Toda la gente rechaza a Dios. De nuevo, toda la gente rechaza a Dios. La primera verdad es que todos tienen conocimiento de Dios. Pero la segunda verdad es esa: toda la gente, todas las personas rechazan a Dios. Mira conmigo, ahí mismo en Romanos, donde estábamos. Vuelva a Romanos ahora. Romanos, capítulo 1, versículo 21 al versículo 25. Romanos, capítulo 1. Ayúdeme en pantallas. ¿Usted quiere? Deja las verdades aquí, por favor, Nicolás. Deja las verdades y los hermanos van a acompañar en su celular y en su Biblia. Se não has traído Bíblia, comparta com um cristiano. É importante que todos tenhamos a Bíblia. É importante. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 25. Por favor. Mira que diz Romanos 1, 21. Pues, vamos ver, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. 23. Leia comigo el 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 24.
por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por cambiaron la verdad de Dios mira, es muy serio eso. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ponga atención, es muy serio ese asunto. Todas las personas, todos, como dicen en quechua, tucuy, todas las personas, todas rechazaron el conocimiento verdadero de Dios. La Biblia dice que nosotros tenemos un corazón pecaminoso que rechaza a Dios. No se aprende en el colegio. Es que va a la universidad. Ay, mi hijo no va a ir a la universidad, papito, te vas a descarrilar. No tiene que ver con la universidad. Es que se va a ir a España, se va a ir a Estados Unidos, se va a descarriar. No tiene que ver con España y Estados Unidos. Tiene que ver con el corazón pecaminoso. Se é em Chapare, se é em Cochabamba, ou se é em Tóquio, Japão, o coração é pecaminoso. Nadie, a Bíblia diz que nadie glorifica e dá graças a Deus. Ele é o coração humano. Quizás você me vai dizer, pero misionero, es que as pessoas são religiosas. ¿Sabe como são a gente, não vê? Es que a gente sempre está buscando algo que adorar, algo que invocar. Não, queridos, o problema é que aqui nasce a idolatria. Escute isso. A idolatria não é que é um desejo sincero de buscar a Deus, e como eu não sei como é Deus, vamos a construir um ídolo, ou vamos a hacer isso, vamos a hacer aquilo, pero é um desejo sincero de buscar a Deus. Não é. A idolatria é a expressão de la rebelião de um coração que rechaza al Deus verdadeiro. Vou repetir, la idolatría es la expresión de un corazón que rechaza el conocimiento del Dios verdadero y empieza a crear ídolos. Pero ojo, ídolos no son solo estatuas, no, es también, pero no es solo estatuas. Yo puedo adorar, por ejemplo, a las personas. Es mi ídolo, y no es una estatua, es una persona. Um cantante. Eu adoro esse ídolo. Sim, é idolatria. Pachamama pode ser um ídolo. La Madre Tierra pode ser um ídolo. Tata Inti pode ser um ídolo. El dinheiro pode ser um ídolo. Mata e muere por tener más platita. Pode ser um ídolo. El sexo puede ser un ídolo. La adoración vive, se alimenta de pornografía, de prostitución, de adulterio. Es su ídolo. La familia puede ser un ídolo. Es que papito, vas a la iglesia. No, ¿cómo voy? Tengo que cuidar de las guaguas. Pero trae a la iglesia. La familia es una bendición. Pero se não temos cuidado, se vuelve um ídolo para nós. Mulheres que perderam sua identidade como mulher bajo o ídolo de seu marido. Hombres que perderam sua identidade como homem de la casa bajo, es que la mamita es la matriarca de la familia. Esa es idolatría. Respeto es bueno, pero idolatría es pecado. El trabajo puede ser una idolatría. Idolatra su carrera, como si su vida fuera solo su carrera. Pisa, masacra, humilla otras personas para conquistar un puesto mejor. Puede ser un ídolo su carrera. Y alguien puede preguntar, pero misionero, entonces hablando nisso de que todos rechazaron a Dios, ¿qué pasa con esas tribus nativas aquí de Bolivia? Cuando llegaron los españoles aquí, había esas tribus aquí en Bolivia. Cuando llegaron los portugueses en Brasil, había las tribus nativas. ¿Qué pasa? Que
Essas tribos nunca oyeron hablar de Jesús y no tenían la Biblia como nosotros, pero esas tribus misioneras nativas de allá, de esas aldeas nativas de los primeros que estaban viviendo en Bolivia, ellos tenían un deseo sincero de buscar al Señor, de buscar a Dios y rendir culto, pero como no conocían a Dios, pero como no tenían la Biblia, ellos empezaron a adorar al Dios Sol, a la diosa Luna, empezaron a adorar misionero. Quizás era lo mejor que ellos podían hacer, no es suficiente. Y esta segunda verdad nos contesta que aún essas tribos nativas que nunca recibieron la palabra, pero tenían en su conciencia y tenían en la creación la revelación de Dios, ellos también rechazaron a Dios. Esta segunda verdade nos mostra que essas tribos nativas que estavam aqui em Bolívia, em Brasil, que nunca haviam escutado a palavra, eles adoravam a las coisas criadas, ao invés de adorar al Criador de las coisas. Está aqui marcado. Versículo 25 diz que cambiaram a verdade de Deus por la mentira. ¿Cuál era la verdad de Dios? Que Dios es creador y creó el sol y la luna y las estrellas y el río Mamoré, y creó Beni, y creó La Paz, creó Cochabamba con sus distintas expresiones, el oriente, el occidente, los llanos, y Dios va creando. Entonces las personas cambiaron esa verdad de Dios creador y empezaron a agarrar la mentira de Satanás, adorando las cosas creadas. Adoraron al sol, adoraron a la luna, adoraron a las estrellas, y la Biblia dice que siendo así ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Satanás no es tonto, Satanás no es zopa. Hay personas que subestiman, hay personas que es que Satanás es un tonto. No es, él no es soberano, él no es todopoderoso como Dios, pero él, que el Señor lo reprenda, es más inteligente que tú y que yo. Entonces Satanás trata de engañar las personas para que quiten su mirada de Dios y pongan su mirada en otras cosas, rechazando la verdad de Dios. Pero no es suficiente entonces adorar al Dios Sol. No es suficiente, no vale. Solo Dios merece adoración. El Creador merece adoración, no la criatura, no las cosas creadas. Entonces cuando adoramos esas cosas en lugar de Dios, no hay ninguna ventaja. Es que es un deseo sincero, no, es idolatría. Es idolatria. A coisa é séria. E para poner mais uma verdade contra as mentiras de Satanás, eu quero invitar-te a ver a terceira verdade bíblica. Vamos ver a terceira verdade bíblica. Por favor, leia por favor. Toda la gente es culpable delante de Dios. De nuevo, toda la gente es culpable delante de Dios. ¿Cuál es la primera verdad? Toda la gente tiene conocimiento de Dios. Segunda verdad, todas las personas, toda la gente rechazaron el conocimiento de Dios. Por haber conocido, mira la secuencia, por haber conocido, por haber rechazado, hay una culpa. Todas as pessoas são culpables agora delante de Deus. E temos abogados aqui. E os abogados sabem muito bem quando a pessoa recebe esse título de culpable. É muito sério esse assunto. É muito sério esse assunto. Mire cá, eu não entendo bem disso, porque minha área é outra área, pero eu he visto películas, he visto videos, he visto situações. Eu já estive aí em situações de ver um grande juez, o senhor juez sentado, os abogados, toda a fiscalia, e está o culpable aí. E a situação do culpable é terrível, porque ele não está aí feliz, sorriendo. Não sei que seja um louco maníaco, pero não. De maneira normal está aí sério esse culpable. A vez cabeça baixa, triste, o abogado ao seu lado, preocupado para sua defesa.
La situación es seria. Estamos como en un juzgado. Imagínate ahora allá en la San Martín. No, muy lejos. Aquí atrás, aquí en Sacaba, el juzgado de Sacaba. Imagínate ahí. Porque Pablo va a decir en Romanos capítulo 3, versículo 23. Mira conmigo, Romanos 3, 23. Es una acusación seria. Muy seria. Es una acusación muy seria. Pero no es una falsa acusación, es verdad. Lea conmigo Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Nicolás, quero pedir outro favor. É possível, vamos a cambiar aqui a proposta. É possível cambiar entre versículo e diapositiva? ¿Se pode? ¿Há essa facilidade? Ponga então, por favor, se há a Reina Valera, melhor todavía, porque todos podem acompanhar. Quizás algum irmão tenha alguma outra versão. Então, se há a Reina Valera, melhor. Por favor, Nicolás. Romanos 3, 23. A la cuenta de 1, 2, 3. Por cuanto todos pecaram e estão destituídos de la glória de Deus. Graças. Já está na NVI, também parece. Vamos ler. Por quanto todos han... Alguns han pecado? Quantos han pecado? Quantos han pecado? Todos. Ah, não, missionário. Aí está falando desses borrachos aí, desses criminais em la San Sebastián. Não, está falando todos. Não, está falando desses maleantes, as pandilhas aí de Colômbia, as favelas de Brasil. Não, está falando de todos. Todos. Significa todos. Viene del hebreu, todos. Viene del latim, todos. Viene del griego, todos, irmão, não cambia, pues. Es todos pecaram. Usted e eu pecamos. Porque hemos rechazado o conhecimento de Deus, somos culpables. Usted vai dizer, caramba, que culto. Hubiera quedado em casa, amanhã na peatón, e o missionário está dando. Não, hermanos, não estou dando. É a palavra de la verdade. Há muitas mentiras de Satanás que tratam de dizer assim as mentiras de Satanás. Não, as pessoas não têm culpa. A culpa é do governo. A culpa é de meu esposo, esse desgraciado. Por isso eu sou assim. Por isso eu sou amargada, porque meu esposo me provocou. A culpa é de meus filhos. A famosa síndrome de Adão. Deus pergunta para Adão: Adão, que hiciste? E Adão contesta: eu não, ela é isso, ela me deu a fruta, eu nada, quer ver, aqui tranquilo. É a famosa síndrome de Adão, onde eu escapo de la culpa e pongo a culpa em alguém. É assim que vivimos, não é? É que o colégio, essa professora, esse docente me prejudicou, mi papá nunca me ensinou, mi mamá, ponemos a culpa em outro. E a Bíblia está dizendo que todos são culpables, porque todos conheceram a Deus, tiveram o conhecimento de Deus, rechazaram a Deus e agora são culpables delante de Deus. Aí quizás sempre há perguntas, não? Ai, missionário, e que passa desse homem inocente? Escute isso. Que vai passar com esse homem inocente allá em África, que nunca escutou falar de Cristo? É inocente, pues. Como vai ser culpável? Nunca escutou falar de Jesus? Según a Bíblia, este homem inocente vai ao cielo, pues. Pero a coisa é que, se é inocente, não necessita um salvador. Se é inocente, não é culpável. Por lo tanto, não necessita nem o evangelho. Pero o problema é muito sério. Esse homem inocente não existe nem em África e nem em Bolívia. Não há uma pessoa inocente. Ai, que passa com esse indígena inocente allá dentro da selva de Beni? Se fora de verdade inocente, iria ao cielo, pues. Pero não é inocente, porque todos são culpables ante Deus. Todos. Nenhuma outra parte, em nenhum lugar. Esta terceira verdade é muito séria. Vai dizer que por sermos culpables delante de Deus, Romanos diz que a paga del pecado é a muerte. E uma pessoa, um criminal, culpável em um juzgado, está culpável. O abogado vai intentar, o juez, não sei, que vão validar com a situação, está na fiscalia, mas é culpável.
merece la condenación, merece la condenación. E eu passei há anos, passei aí na San Martín, nunca me vou olvidar disso. Aí por la San Martín, eu estava saliendo, fui a hacer algo, subi la San Martín e me acuerdo, claro, como se fuera ahora, havia um auto de la funeraria frente ao juzgado de la San Martín aí, um auto de la funeraria, de verdade, funeraria, com flores, todo assim, arreglos, e harta gente com carteles, culpable, e estava escrito o nome do muchacho aí, não, o nome da pessoa, culpable, justiça, justiça. E eu, como bom curioso que sou, os brasileiros são muito curiosos às vezes, não? Aqui em Bolívia não tanto, mas no Brasil é grave os curiosos, não? E eu me parei, me quedei pensando, o que está passando? Uma funerária aí? Será que morreu alguém? Vão matar alguém? Me quedei desesperado e me acerquei a uma pessoa também curiosa, como eu, assim, um pouco. Não? E perguntei, o que está passando aí? O que está passando? E a pessoa contestou, há um julgamento. Hablo que piso, não? Em tal piso está passando um julgamento agora de um muchacho que matou sua pareja. E a família está desesperada, clamando, justiça, justiça. Não é que a chica estava muerta dentro de um carrão aí, não era. Pero estava muerta, quizás não sei se na morgue, não sei onde estava, pero essa funerária era como um clamor desesperado, clamando por justiça ao culpable. Agora imagínate, ponga atenção, imagínate que barra esse chico, não vê? Barra o muchacho, feliz, contento porque o juez le soltou, não? Está nomás, anda nomás, não há problema, anda chico, anda a matar umas más, anda. E o muchacho barra, não? ¿Qué le parece que el muchacho iba a pasar cuando llegara a la San Martín, donde estaban todas las familias reunidas ahí? ¿Qué iba a pasar con él? Le iba a matar, porque es culpable, es culpable. La culpa lleva a la muerte, hermanos. Es muy serio eso. Por eso que está la cuarta verdad, y es muy triste esa cuarta verdad, y es bíblico. Por ser culpable. Por favor, Nicolás, a quarta verdade é muito séria. Por sermos culpables, toda a gente está condenada por rechazar a Deus. Leia comigo, por favor. 1, 2, 3. Toda a gente está condenada por rechazar a Deus. Há uma condenação pesando aí nesse culpable. Há uma condenação, uma condena sobre você e sobre mim, porque somos culpables. Não é só que a pessoa é culpável, sino que não há nada que pueda fazer para livrar dessa culpa. Uma pessoa, solo por ela, não pode fazer nada. De la mesma maneira que um criminal necessita um advogado, um enfermo necessita um médico, porque solito não hace nada. Não podemos fazer nada para cambiar nossa pena, nossa condena. E alguém vai dizer, Deus, será que Deus é justo então? Porque como vai condenar a gente assim? Nunca escutaram, nunca tiveram nenhuma oportunidade. Como Deus vai condenar? Nunca tiveram a oportunidade de escutar de Deus. Como Deus vai? Não creio que Deus é injusto assim, não. A coisa é que as pessoas não vão ser condenadas. A Bíblia diz que já estão condenadas por haver rechazado a Deus. Eu vou contar aqui de maneira muito rápida o que passou aqui em Peña de Oreb. É a segunda vez que conto essa história aqui. Eu vou contar com muita tristeza, sem muitos detalhes, por supuesto, só para que entenda como modo de ilustração o que passou aqui em Puerta de Peña de Oreb. Não hace muito, aí abaixo em las gradas de la entrada de la igreja, havia uma multitud sentada em las gradas, comiendo, los agachaditos que vende a senhora, que por si acaso são muito ricos, vendem aí. E um dos pastores se acercou a uma pareja, a um homem, e disse: Senhor, por favor, pode sentar-se um pouco mais para allá, ou pode parar-se, porque está impedindo o passo de los hermanos a la igreja. E eu estava aí, e me acuerdo que esse senhor contestou dessa maneira:
No, el Señor no contestó nada. El Señor se paró enojado. Y la mujer se paró enojada y dijo al pastor así: íbamos a entrar a la iglesia, pero ahora no vamos a entrar más por causa de eso. Dio la espalda y se fueron. Eu me quedei assim, assombrado, subi aqui para orar. E no momento que estava orando, Deus falou a meu coração que esta palavra da Senhora é parte de sua condenação no grande dia do juízo, quando esteja delante do juez, Deus, e Deus vai dizer: você nunca quis aceitar a Cristo como seu Salvador, você nunca quis entrar em uma igreja. Eu queria. E Deus vai mostrar como vídeo, dizendo: mira o que hiciste esse domingo, allá em la calle Beneméritos de la Pátria, esquina Colômbia. Mira como contestaste ao pastor de minha casa. Ele te estava só dizendo para sair, e você contestou de maneira grosseira, dizendo: íbamos a entrar na igreja, pero agora não vamos mais. Deu a espalda a minha casa, Deus deu a espalda a minha palavra. Y se fue. Esa es la condenación del mundo. Todas las personas son culpables. Todos son culpables. Usted y yo. Quizás usted nunca habló de esa manera con un pastor, pero sus malos pensamientos te condenan. Mis malos pensamientos me condenan. Tus acciones malas te condenan. Mis malas acciones me condenan. Aún dejar de hacer las cosas buenas es pecado de omisión. Dejar de hacerlo bien es pecado. ¿Qué significa? Que todos estamos condenados, todos somos culpables delante de Dios. Eu puedo imaginar Pablo escrevendo esse texto. Pablo não está escrevendo com uma sorrisa: todos estão condenados, que interessante esses tontos. Não, Pablo não está riendo. Quizás Pablo está chorando. Quizás Pablo está, el apóstolo está desesperado com a revelação que Deus lhe está dando, porque de la misma maneira que el culpable em juzgado não pode estar riendo, ele está aí esposado, policía de um lado, policía del outro, está condenado. Há clima de tristeza, há clima de angústia. Lo mismo está hoje aqui. Pablo está desesperado porque todos conheceram a Deus, todos rechazaram a Deus, todos são culpables ante Deus e todos estão condenados delante de Deus. O apóstolo Pablo está triste, está pesado o assunto, está pesado. Pero agora, escute isso. Há cambio. Há cambio. Quizás eu vejo Pablo agarrando algo e limpiando suas lágrimas. Pablo empieza a receber uma revelação na hora, e empieza a cambiar o assunto. E agora Pablo vai escrever a quinta verdade. A quinta verdade, Nicolás, por favor. A quinta verdade cambia a coisa. É como se algo bueno empezara a passar. Leia comigo, por favor. 1, 2, 3. Deus ha provisto meio de salvação para os perdidos e, mais forte, Deus ha provisto meio de ¿para quem? Para los buenos, não, para los perdidos e condenados. Deus proveyó. Mira comigo aí, Romanos capítulo 3, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 24. Versículo 24. Romanos 3, 24. Romanos 3, 23 dizia: todos pecaram. Romanos 3, 24 vai dizer: sendo justificados, ou seja, perdonados, sendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo perdonados, siendo justificados, siendo limpiados, siendo aceptados por Dios por medio de la redención, lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Cristo Jesús es la quinta verdad. Nació de una virgen, vivió, creció como hombre, caminó en la tierra, haciendo el bien y sanando todos los enfermos y oprimidos por Satanás. Murió en la cruz, resucitó después de 3 días,
não está em la tumba, está vivo. E agora, por meio de Cristo, Ele está sentado ao lado direito de Deus e intercede por nós pecadores, agora e em la hora de nuestra muerte. Não é a Virgem Maria, é Jesus que intercede por nós. É Jesus, e agora perdonados, aceptados, justificados, limpiados delante del juez. Agora podemos ter vida eterna. Escute o que vou dizer. Toda culpa tiene que ser pagada. Toda culpa tiene que ser pagada. A culpa será pagada en el infierno por aquellos que rechazaron a Dios, por los no cristianos, o la culpa será pagada en la cruz sobre aquel que recibirá toda culpa de la humanidad. Escuche eso, no hay culpa que no deba ser pagada, no hay culpable que no deba recibir la condena de sus pecados, no hay culpable. Pero solo hay dos opciones: o la culpa será pagada dentro de un lugar llamado infierno, o la culpa será pagada em uma cruz sobre o Hijo de Deus, que assumiu, que recebeu, que agarrou o impacto de su culpa, de su pecado, lo que usted pensó hoy, lo que usted hizo ayer, sus pecados de años, incluso los pecados que hicimos hoy y vamos a hacer mañana. No deberíamos pecar, pero somos perdonados, somos purificados, somos limpiados por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos purifica de todo pecado, de todo pecado. La culpa que era sobre mim, agora está o grande juez, Deus, está Jesucristo diciendo al juez: no, Señor juez, yo asumo la culpa de Samuel, yo voy a ser condenado. Y ahora ese gran juez pone toda la culpa mía, mis pecados, sobre la cruz de Cristo, al punto de en el huerto de Getsemaní, Cristo orar, salir sangre con su sudor, y Cristo mirar a Dios y decir: Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? En la cruz y en el huerto de Getsemaní, Jesús dice: pasa de mí esa copa. Que significa la ira de Dios sobre Jesús, la culpa de nuestros pecados sobre Jesús, toda la culpa de la humanidad sobre Jesús, sobre Jesús, sobre Jesús. Él, el Hijo de Dios, asumió la culpa en mi lugar, y Dios ahora es justo en castigar mis pecados en Cristo, y Dios va a hacer justicia al hacer que cuando yo crea en Cristo, yo soy libre. Dios, lea conmigo, versículo 26, Romanos 3, 26, por favor, lea conmigo, Romanos 3, 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Dios es justo, a fin de que Él sea justo, y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Dios es justo. Dios no podría decir al culpable, Dios no podría decir: anda a su casa, anda a su casa. No podría decir, porque la culpa merece una paga. Pero Dios es justo en castigar al pecado en Cristo, en su Hijo en la cruz, transfiriendo todos mis pecados, toda mi culpa, toda mi injusticia. Jesús nunca pecó. Jesús nunca pecó, Él es santo, santo Hijo de Dios. Hay una doctrina que se llama la impecabilidad de Cristo. Cristo nunca pecó, nunca tuvo un malo pensamiento, Cristo nunca cometió un pecado, pero en aquella cruz sus pecados, mis pecados, fueron clavados sobre Él en aquella cruz, y Él absorbió la ira de Dios. Y ahora, con la muerte de Cristo, Dios te perdona, Dios te justifica, Dios te limpia y te acepta, no por usted. Somos salvos por obras, pero no nuestras obras, porque Efesios capítulo 2 dice que no somos salvos por las obras, o sea, nuestras obras. Yo no puedo hacer nada para ser salvo. Somos salvos por la obra de Cristo. Somos salvos por ir a la misa me salva, no. Ir a la iglesia me salva, no. Dar mi diezmo me salva, no. Es mi obligación, pero no me salva.
Ser un buen padre me salva? No. Ser un buen ciudadano es mi obligación, pero no me salva. Lo que me salva es cuando Dios me mira pecador y ahora por medio de Cristo me mira limpio, me mira salvo. Antes Dios me miraba pecador, condenado al infierno, culpable. Yo conocía al Señor, yo rechacé al Señor, yo soy culpable ante el Señor y merezco la condenación. Pero ahora, creyendo en Cristo, es como poner lentes. Dios nos mira por medio de Cristo. Por medio de Cristo Dios me mira limpio, sano, perdonado, purificado, aceptado. Esta es la quinta verdad. Esta es la quinta verdad. Solo por medio de Jesús. Solo por Jesús. Solo por Jesús. Pero hay una verdad aquí. ¿Por qué Jesús vino a la tierra entonces? Una pregunta que hacen. Y esa tarde escuché una palabra que llenó mi corazón de gozo. Y me contestó esa pregunta. Y esa respuesta: ¿por qué Jesús vino a la tierra entonces? Jesús hizo muchas cosas buenas. ¿Será que Él vino para dar comida a la gente? Él dio comida a la gente. ¿Será que Jesús vino solo para sanar enfermos? Él sanó enfermos. ¿Será que Jesús vino solo para liberar los endemoniados? Él liberó los endemoniados. ¿Será que Jesús solo vino a la tierra para enseñar buenos modales, cómo se portar bien? ¿Será que es eso? No, no es. Él hizo muchas cosas buenas, pero Jesús no vino para eso. En 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15. 1 Timoteo 1:15 dice así: palavra fiel e digna de ser recebida por todos. Leia comigo 1 Timoteo 1:15, por favor. Você necessita ler esse versículo. Quando alguém tocar a sua porta, jovem, em la universidade, em seu trabalho, no colégio, padre de família, quando alguém tocar sua porta e te perguntar: ¿por qué Jesús vino a la tierra? ¿Por qué usted así habla de Jesús? Usted va a contestar 1 Timoteo 1:15. Leia comigo. Palavra fiel e digna de ser recebida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para... Detente. Para, aqui vai explicar por que Ele vino. Mira que palavra preciosa. Para quê? Para salvar a los buenos, para salvar a los justos, a los buenos ciudadanos. ¿Es eso? Palavra fiel e digna de ser recebida por todos. Es essa, que Cristo Jesús, leia comigo, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Para salvar a los pecadores. Y Pablo va a decir: yo soy el primero pecador que merezco ser, que necesito ser salvado, que necesito. Para eso Jesús vino. Vamos a caminar aquí para las últimas dos verdades. La sexta verdad es esa. La sexta. Leia comigo. La gente no puede llegar a Dios por otro medio que no sea la fe en Cristo. De nuevo, la gente no puede llegar a Dios por otro medio que no sea la fe en Cristo. E aqui, sabe o que diz aqui? Essa verdade diz de la exclusividade de Jesus. Escute, la exclusividade de Jesus. Ele é único. Você conhece o texto que diz que Jesus dijo: eu sou o caminho, a verdade e la... Não dijo assim: eu sou um caminho, eu sou uma das verdades, eu sou uma das... Não. É exclusiva a coisa. Por isso que a gente vai perseguir a los cristianos, não por las músicas, não porque toca guitarra e tem bateria, não por las roupas, não. As pessoas vão a perseguir os cristianos, não por ter templos, e não é isso. Os cristianos são perseguidos hasta hoje.
y van a ser perseguidos. Por eso, la exclusividad de Jesús. Es solo Jesús, nadie más. Solo Él. No, pero y tal, no hay, solo Él. Es único. Y es un peligro porque hay algunas personas que dicen, pues entonces es un problema serio, ¿no? Porque ¿cómo vamos a hacer ahora si ese más de 1.000.000.000 de personas nunca escucharon hablar de Jesús? Son condenados, ya están condenados por Dios, por haber conocido a Dios, por haber rechazado a Dios, y ahora por medio de Jesús es la salvación, y ellos nunca escucharon de Jesús, y ahora. Y este problema nos lleva a la última verdad, a la última, séptima y última verdad. ¿Qué pasa con esas personas que nunca escucharon hablar de Jesús entonces? Están condenadas porque rechazaron a Dios, y por estarem condenadas necesitan de un Salvador. Ojo, la salvación es eso pues. La salvación significa que alguien es culpable y otra persona asume su lugar. La salvación es eso, que estoy me ahogando y viene alguien y me quita y ya no muero ahogado. Fue lo que pasó en Beni ahora, una situación desastrosa para mí. Yo estaba en el barco y había los coletes ahí, ¿no? Así se dice coletes, chalecos salvavidas, ¿no es? Que se viste, ¿no? Para salvar. Y yo todo animado, porque yo no sé nadar. Soy como una hacha, cae al fondo. Y yo todo animado, ¿no? Agarré un jaleco salvavidas, colorido, hermoso, ¿no? Me entró, me cayó bien. Y yo pregunté al marinero así, hermano Luis, eran cristianos los hermanos, marinero, el capitán, un barco grande. Yo pregunté al marinero, que bien, ¿no? Ese jaleco salvavidas me va a ayudar, no me voy a ahogar. Y él me miró a mis ojos y dijo, no, misionero, no ayuda mucho, ¿no? ¿Cómo así? Y yo traté de entender mejor la situación, pero hermano Luis, que significa que si yo pongo ese jaleco salvavidas, si yo caigo ahí al agua, por si acaso usted me ve al agua, me va a rescatar, porque yo no sé nadar, no me va a ayudar. Ele dijo, no, misionero, igual vas a hundir. Que ele foi muito sincero, por supuesto, pero me dio medo de su sinceridad, ¿no? Assim é o pecado. A gente está hundindo. O único meio de escape é Jesus. O pecado é como uma enfermidade. A única medicina é Jesus. O pecado é a condena de um juez. O único que pode salvar é Jesus. É Jesus. É Jesus. E agora, esse mais de 1.000.000.000 de pessoas que nunca escutou falar de Jesus. Para terminar, tem um texto bíblico mais. E desse texto bíblico vamos terminar com a sétima verdade. Romanos capítulo 10. Versículo 13 al 15. Vamos terminar com esse texto. Romanos 10, del 13 al 15. Vamos ler juntos. É um texto bem bonito, vocês já conhecem. Bem bonito. Romanos 10, del 13 al 15. Está em pantalla, não? Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Lê comigo. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La séptima verdad es esa. Ponga aí, Nicolás, por favor, querido. La séptima verdad. La séptima verdad, lea conmigo. Cristo le ordena a la iglesia que predique el evangelio a todos los... A ver, ¿están logrando ver de ahí? ¿Se ve? ¿Se ve de ahí? Bien, vamos a escuchar ese lado aquí. La séptima verdad. Cristo le ordena. Essa é a verdade, a última verdade. Queridos, esses versículos que hemos leído agora é um resumen del plan salvador de Deus. E les vou explicar. Aqui vemos um plan de Deus para que esse evangelho, e evangelho não é da igreja, evangelho, quando eu hablo evangelho, não é Peña de Oreb, não é missioneiro,
no es una iglesia, no es una denominación, la bautista, la pentecostal, la asamblea, no, no es. Evangelio, para que ese evangelio llegue a todos los pueblos, evangelio es Jesucristo. Él es el evangelio, porque evangelio significa buenas nuevas. Y las buenas nuevas es Jesús. Él es la solución. Entonces evangelio, no confunda, ¿ya? No es Peña de Oreb. Evangelio es Jesús. Para que Jesús entonces pueda llegar a todos los pueblos, el versículo que hemos leído va a decir que, vamos, mira al revés, del 13 al 15. O sea, del 15 al 13, perdón, del 15, yo voy a leer al revés. El versículo 15 va a decir que Dios envía a los siervos. Es Dios que envía. ¿Cómo predicarán si no son enviados? Es Dios que envía. Versículo 14 dice que esses enviados van a predicar. Versículo 14 dice que la gente va a escuchar. Algunos que, o sea, las personas van a oír. Y algunos de esos que van a oír van a creer. No todos van a creer. Todos van a oír, pero no todos van a creer. Atento con eso. Usted predica a miles de personas y algunos creen. Y de estos que creen, algunos van a invocar el nombre del Señor. Y el versículo 13 dice que aquel que invocar va a ser salvo. Va a ser salvo. Entonces Dios envía a las personas, Dios envía al predicador. Aquí está. Los predicadores, los siervos predican. No es solo el misionero, es usted y yo. Todos Dios envía. Deus te vai enviar a sua família, Deus te vai enviar a seu trabalho, a sua universidade, todos os lugares, né? Nós, é só o missionário que vai ir. Não, todos vão ir, todos vamos ir a predicar. As pessoas vão ouvir, alguns vão a crer, e os que vão a crer, alguns, e os que vão a crer vão invocar, e os que vão invocar vão a ser salvos. Pero aqui termino com a última verdade, para que se mais de 1.000 milhão de pessoas sejam salvas, que a única maneira de salvar-se é por Cristo. Deus vai usar você. Deus vai usar você. Eu, missionário, sim, você mesmo. Deus te vai usar. Adolescentes que estão aqui, jovens, homens, mulheres, Deus vai usar você. Mas eu não sou um predicador. Eu não sei. Quem dijo que necessita subir aqui para predicar? Essa é uma prática que temos. É uma costumbre que temos. Muito buena, por si acaso. A mim me apasiona. Pero allá en su trabajo usted puede hablar de Jesús. Pero yo vendo papa, ¿cómo yo voy a hablar de Jesús? ¿Que voy a poner un versículo dentro de cada papa? ¿Cómo? No es así. Peso justo. ¿Es un quintal? Es un quintal. ¿Es una cuartilha? Es una cuartilha. No casi una cuartilha. Y sus caseros van a ver que usted es honesto. E seus caseiros vão ver que sua salteña é a melhor salteña que há, que hace com produtos buenos. Sus empregados, sus amigos del colégio e aí de seu trabalho vão ver que você é uma pessoa que respeita seu matrimônio, respeita seus papás, respeita a palavra de Deus, e vão se acercar a você, e você vai poder mostrar a Cristo a estas pessoas em seu vecindário, em sua família, em seu barrio, em sua universidade, mientras todos estão haciendo burla de Deus, estão vendo coisas que não devem ver, estão indo a lugares que não devem ir. Você está firme em sua fé em Cristo, aunque jovem, você está solito dentro de sua casa, seus papás não são cristianos, só você. É aí esse grande desafio que Deus te vai usar. Seu papá e sua mamá vão ver a fé que você tem em Deus, como na história desse jovem que chegou à casa e disse: papá, eu sou cristiano. E o papá disse: aqui não acepto cristiano, aqui não, vete de la casa. E o hijo llorando, la mamá llorando, el hijo entrou a sua habitação e o papá disse: hasta amanhã en la mañana quero uma resposta, ou você se queda com nós, ou você se queda com su Deus. E agora o hijo en la mañana despierta, agarra su maleta, não é que é rebelde, não, é porque su papá disse: ou la família ou vete de aqui. Se ou você, Deus ou la família. E el hijo en lágrimas
lágrimas, va saliendo la puerta afuera. Y cuando el hijo abre la puerta para salir, el papá corre en lágrimas y dice: hijo, ese es tu Dios, debe ser muy bueno, debe ser muy poderoso, al punto de usted abandonar su familia para estar con su Dios. Yo también quiero ese Dios, yo también quiero ese Dios. Y la historia cuenta, no es un cuento, no es fábula de Esopo, es la historia cuenta que el papá y la mamá recibieron a Cristo porque ese muchacho se mantuvo firme, mantuvo su fe cristiana en Dios. Dios te va a usar, Dios te va a usar. Somos los embajadores de Dios en la tierra. Dios nos va a usar para llevar a Cristo a todos los lugares. Yo estoy llegando de Trinidad, tantas comunidades sin una iglesia, y otras comunidades como Camiaco, como Lomas del Amor, otros lugares, iglesias cerradas. No hay un pastor, no hay un líder, no hay ministerio de panderos, no hay profesor de niños, no hay un ministerio de alabanza. Desde Peña de Oreb, Dios puede levantar misioneros para Beni, para La Paz, para Beni, para Pando, para Cobija, para Santa Cruz, para Cochabamba, Sacaba, o a todos esos lugares, Ualiani. Dios te va a usar en España, en Estados Unidos, en Brasil, en África. Es usted y yo. Somos nosotros que Dios va a usar para llevar a Cristo a otros lugares. Y alguien dice así: entonces Dios es injusto porque a veces no va a llegar ahí, los evangélicos no van a ir ahí. Dios no es injusto. Es que, ¿cómo no hay una iglesia ahí? ¿Por qué Dios no manda un rayo, un poder ahí y crea una iglesia? No, para de ilusión, para de fantasía, no es así. Dios va a usar a usted y a mí, pues. Somos nosotros que Dios va a usar. Ni ángeles van a predicar. No son los ángeles, somos nosotros, pues. Vamos a predicar. El resumen de la prédica es esa. Una conclusión. Vamos a aterrizar ese avión, ¿no? Apriete su cinturón ahí, apriete los cinturones. Vamos a aterrizar ese avión. El resumen de la prédica es esa. Todos conocen a Dios y todos los rechazan. Punto. Todos son culpables y todos están condenados ante Dios. Pero Dios ha creado un medio de salvación para los perdidos, para los pecadores. Y la gente no puede ir hacia Dios sino por Jesús. Jesús dijo: nadie va al Padre sino por mí. Es por Cristo que va. Como resultado ahora, Cristo ordena a usted. Cristo ordena a usted. Ahí ustedes atrás, los sugieres, la hermana que está paradita aquí, nuestros hermanos aquí, todos. Y usted que está viendo ese video también. Cristo ordena a usted ir a predicar. Y a veces, principalmente los jóvenes, ¿no? Los jóvenes a veces preguntan: ay, ¿cuál es el plan de...? Todos preguntamos, pero más los jóvenes, ¿no? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Qué Dios quiere de mi vida? Ay, no sé si me caso, si compro una bicicleta, no sé si voy a la universidad. Queridos, ese es secundario. Decídate pues. Lo que Dios quiere de su vida es que usted predique el evangelio. Ir a la universidad es bueno, pero es secundario. Comprar un auto, una bici, una moto es secundario. Lo primero que Dios quiere de nosotros es que prediquemos la palabra. La palabra. Y hoy en la tarde hay un sitio web. Mira que interesante. Dios hace las cosas perfectas. Escuche eso. Hoy en la tarde estaba escuchando un video de un sitio web que se llama Una Oración por España. Y unaoración.es está en YouTube. Es Una Oración por España. Y es interesante la manera que ellos oran por España. La oración de ese sitio web es esa: Señor, envía obreros. Dice que hay más, dice un número, parece que más de 8,000, algo así como más de 8,000. Estoy usando como ejemplo, más de 8,000 comunidades sin una iglesia en España. En España, Galicia está un problema serio. Miles de comunidades, varias comunidades sin el evangelio. Y otras comunidades, 8,000 comunidades sin una iglesia
no es que no está es que está la bautista, está las asambleas y no está la pentecostal. No, no es eso. No hay una iglesia. No hay una iglesia. Misionero de Espanha es muy lejos y no quiero ir a España. Me gusta Bolivia, voy a vivir en Bolivia. Beni, Trinidad, miles, no, sino centenas, decenas de comunidades por el río Mamoré, sin una iglesia, sin una iglesia. Entonces, jóvenes, la voluntad de Dios para su vida y para mi vida es que prediquemos la palabra. Padre de familia, la voluntad de Dios para su vida, para su vida, para su vida, para su vida, hijo, hija, es predicar la palabra, predicar a Cristo. No es cualquier palabra, no es contar la historia de Condorito, subir aquí y contar la historia de mi perrito que peleó con otro perrito y toda la iglesia. ¿Qué? Aquí no es circo, aquí es hablar de Jesús. Porque las personas vienen cargadas de sus pecados y necesitan de Jesús. Las personas entran enfermas de sus pecados y necesitan de Jesús. Las personas entran cargadas de culpa delante de Dios y necesitan de Jesús, de Jesús, de Jesús. Nunca me voy a olvidar lo que pasó domingo aquí en la mañana. Tengo que contarles lo que pasó domingo aquí en la mañana. Está fresquita, no es chisme, es una buena noticia que voy a contar ahora. Terminó el culto, domingo en la mañana, terminó el culto. Una pareja y una señora se acercó. Y el pastor Pablo, al pastor de la iglesia, yo estaba ahí, se acercó. 3 personas se rindieron a Cristo aquí en esa iglesia. Quizás usted no vio, quizás usted no se enteró, pero Dios está haciendo una gran obra de salvación en esa iglesia. 3 personas buscaron al pastor al final del culto. Oramos con una de ellas, una señora que estaba hospitalizada. Hemos orado aquí, estaba en la terapia intensiva. Dios le sacó de la terapia intensiva y la señora entregó su vida a Cristo aquí domingo en la mañana. Y una pareja que estaba sentada en ese banco, el pastor bajó con la pareja y oró con la pareja que también entregó su vida a Cristo Jesús aquí en la mañana. Dios está haciendo una gran obra. Es la obra del evangelio. Nadie detiene esa obra. Pero usted y yo tenemos una gran responsabilidad. Póngase parado, yo quiero orar con usted. Tengo una palabra de Dios para su corazón. Escuche eso. Usted que está viendo ese video, usted que está aquí nessa noite e você todavia não rendeu sua vida a Cristo, você escutou que a única solução é Cristo. Não se trata de cambio de religião. É que sou católico, misioneiro, mis abuelitos, mi padrino. Não estou falando de cambio de religião. Estou falando de entregar sua vida ao único que pode salvar-te, ao único que pode perdonar-te. Su nome é Jesus. É Jesus, é Jesus. Não é cambio, sair de aqui dessa igreja para ir a outra igreja. Não é isso, sino de entregar sua vida a Cristo. E você que escutou essas verdades aqui nessa noite, se todavia estás aqui e não eres cristiano e queres rendir sua vida a Cristo, nós vamos orar com você. Escute isso. Não sou eu que te salvo. A la mesma maneira é como parto. Quantas vezes eu vi no hospital, a senhora vem com sua pança, parece que há uma sandia aí adentro e com dolores. Para ela não é chiste, não, para ela é doloroso, mas os doutores estão atentos e a senhora vai à sala de parto, aunque não tenha médico aí, a natureza da mulher vai generar, vai dar a luz, pero o doutor não está. A mulher foi criada com uma capacidade dada por Deus para dar a luz, com médico ou sem médico, porque sua natureza é generar vida, é generar niño, é dar a luz. Médico pode apoiar, pode estar aí dando a assistência, pero a natureza dá luz de maneira natural. Lo mesmo é a salvação. Não necessita de pastor para salvar-te, não necessita de cura para salvar-te, não necessita de uma religião para salvar-te. Você necessita do único que pode salvar-te, e é Jesus.
Dios salva solo. Dios salva solo, sin la ayuda de nadie. Dios salva de manera soberana, eficaz, completa, solito. Ele hace la obra solo, para que la gloria sea solo para Él, para que la gloria sea solo para Él. Ele não comparte la gloria de Él con nadie. Ele salva solo, poderosamente, eficazmente. Dios salva, como dice el profeta Jonás. La salvación viene del Señor. La salvación no viene de la iglesia. Predicamos la palabra, pero la salvación viene del Señor. El pastor puede orar, el pastor puede aconsejar, el pastor puede discipular, pero la salvación viene de Jehová. La salvación viene de Jehová. Se estás vendo esse vídeo agora e vas a rendir sua vida a Cristo, esta é obra de Deus. Não é porque eu sou simpático, não tenho cabelo ou hablo, não é isso, não se trata de mim, sino que é Deus obrando em sua vida e nesse momento mostrando que necessitas arrepentir-te. Igreja que está aqui, homem, hermano, hermana que está aqui, se você todavia não se rendiu a Cristo, você não se rendiu a Cristo, esta noite é noite de salvação, é noite de salvação. Corra hacia Cristo, corra hacia Cristo, rinda-se a Ele, entregue-se a Ele. Solo Ele pode salvar-te. Você entrou aqui pecador, pero vai sair perdonado. Você entrou aqui culpável e vai sair sem culpa. Você entrou enfermo por seus pecados e vai sair sano de aqui, que é solo por Jesus, solo por Jesus. Se há alguém nessa noite que vai rendir sua vida a Cristo, dá uma señal com sua mão assim. Dá uma señal com a mão dizendo: eu rindo minha vida a Cristo hoje. Essa é uma invitação para você que todavia não é cristiano. Você pode vir à igreja, mas quizás não é um cristiano. E você diz: hoje eu me rindo a Cristo. Dá uma señal com sua mão assim. E a igreja siga orando. Os cristianos que estão aqui, siga orando. Siga orando. Siga orando para que Deus salva. Ore assim: Senhor, salva poderosamente. Senhor, salva poderosamente. E você que está aqui que não é cristiano e quer rendir sua vida a Cristo, venga aqui adelante. Nós com os pastores não vamos a salvar-te, pero vamos a ajudar-te orando. E é Deus que te vai salvar. É Deus. Deus permite que nós veamos tu salvação. Nós estamos aqui vendo o que Deus está haciendo, pero não somos nós. É Deus que te salva aqui. Passe aqui adelante, você que vai entregar sua vida a Cristo. E você que está em sua casa, rendendo sua vida a Cristo hoje, ore com nós. Ore com nós.